Olá! A crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus fez muita gente ficar em dificuldade para pagar as contas e as dívidas. Por isso, o deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia, apresentou uma proposta para suspender o pagamento daqueles empréstimos consignados, que têm o desconto das parcelas já no contra-cheque. A gente vai conversar agora, no Palavra Aberta, com o deputado, para entender um pouco mais dessa proposta. Como vai, deputado? Tudo bem, Cláudia? É uma honra, um prazer estar podendo bater esse bate-papo com você sobre um assunto tão importante. Nós estamos passando por um momento de crise no nosso país e esse momento é mundial, né? Essa crise que nós estamos enfrentando contra o coronavírus. E nada mais justo do que batalhar pelos trabalhadores do nosso país. Deputado, o senhor pode explicar exatamente como seria isso? A suspensão seria durante o período do estado de A pandemia, calamidade, né, da pandemia. exato. As pessoas pagariam juros desse período? Como é que funcionaria isso? Na verdade, nós estamos trabalhando para que esses juros sejam suspensos. Todos nós sabemos que os servidores públicos, praticamente os bancos ficam todos os dias na porta dele para que eles façam empréstimos consignados. E eu estou falando daquele servidor público, eu não estou falando daquele que ganha 30 mil reais, eu estou falando daquele que ganha 2 mil reais, daquele que ganha 3 mil reais, aquele que ganha inclusive abaixo disso, que passa dificuldade, e tem passado muita dificuldade. Aí, Cláudia, tem muita gente que pergunta sobre o projeto também, falando, e os servidores do ramo privado? Será que os servidores públicos já não estão recebendo todos os seus salários em dias? Eles não têm condição de pagar suas contas? E aí, como é que você vai tratar o servidor público de uma forma e tratar o trabalhador do ramo privado de outra forma? Mas, Cláudia, eu quero assegurar que isso é uma coisa que a gente tem feito pelo servidor, mas as nossas brigas por todos os trabalhadores são constantes. Ontem mesmo a gente estava votando sobre a questão de ordem de despejo. Uma coisa muito importante também, estávamos relevando essa questão para o período de pandemia, onde as pessoas não poderiam ser despejadas por não estarem pagando suas contas. Então, essa é uma defesa que eu estou fazendo em torno do servidor público, mas nós também estamos defendendo o trabalhador do ramo privado. Deputado Expedito Neto, eu ia justamente perguntar para o senhor sobre isso. Tem vários projetos, na verdade, centenas de projetos que foram Uhum, apresentados na Câmara nesse período para tentar uhum, proteger as pessoas das consequências dessa crise, né? O senhor acha que eles uhum. não são suficientes ainda? Precisa essa medida específica que o senhor está propondo? Aliás, o senhor e outros deputados, né, têm projetos semelhantes ao seu. Inclusive, nós temos lá o Garotinho, o Fábio Mitidieri, que são do PSD, que também têm projetos semelhantes, são deputados fantásticos e já estão nessa defesa do servidor público há muito tempo. Como eu volto a dizer, não só do servidor público, mas de todo trabalhador, como um contexto no geral. É claro que essa matéria trata sobre o servidor público, mas nós também estamos vigilantes e estamos trabalhando também para o servidor privado. O senhor pode dizer para a gente se tem medidas já em estudo sobre essa questão de empréstimos? A gente já conversou aqui no Palavra Aberta com deputados que apresentaram propostas nesse sentido, né? Na Uhum. justificativa do projeto do senhor, está explicando que tem medidas para proteger os bancos, para diminuir a necessidade de liquidez, para aumentar a facilidade de liquidez dos bancos, né? Diminuir as condições e as exigências para eles. E da parte das pessoas que tomam empréstimo, como é que fica a coisa da facilitação, não só para os servidores públicos, como o senhor está dizendo? Essa questão de a gente está tentando suspender todos os empréstimos, não só nessa questão do servidor público, em outras matérias que já estão tramitando na casa de outros parlamentares, para que a gente possa suspender todos os empréstimos e as cobranças de juros no momento da pandemia. É claro que é uma discussão que vai ser acalorada, é uma discussão que deve ser tomada de cabeça fria, uma discussão que deve ser debatida, para que a gente consiga encontrar um modo de fazer o nosso país continuar crescendo, mas sem que a gente impeça também o livre comércio e se intrometa no livre comércio. É claro que os bancos aqui no nosso país são quem mais tem lucros. Isso aí está provado nos últimos 10 anos, os bancos que mais cresceram foram os brasileiros, né? E foram os bancos privados. A gente não pode dar uma colher de chá para eles nesse momento. A gente tem que trabalhar pelo servidor, pelo trabalhador e pelas pessoas e pelo brasileiro que está aí passando por essa dificuldade. Se nós precisarmos enfrentar os bancos para que a gente consiga esse benefício a toda a população, não tenho dúvidas que a gente vai enfrentar. Só que a gente precisa encontrar um denominador comum para que a gente também não faça do Brasil uma peça que impeça o crescimento
nosso quando a gente passar e voltar dessa pandemia. Então, a gente tem que fazer tudo através do debate, tudo através das colocações e de questões técnicas. E é isso que a gente tem esperado, tanto dos bancos quanto dos outros setores que estão nos alimentando de informação para que a gente possa melhorar não só o meu projeto, mas o projeto de outros deputados que tanto tratam sobre esse tema, tanto do servidor público quanto do servidor privado. E, deputado Expedito Neto, o senhor está dizendo, então, que está conversando com os bancos sobre a proposta. Com certeza, com certeza. Nós temos que conversar com o setor de economia. Eles aceitam, deputado, esse tipo de negociação? Não, eles são contra. Eles são totalmente contra. E é por isso que a gente precisa cada vez mais forçar esse debate. Porque a gente precisa encontrar um caminho, mesmo eles sendo contra, mas que seja benéfico à população, ao brasileiro. O senhor está falando de um ponto importante, que é essa negociação e essa conciliação entre os diferentes interesses para a economia funcionar, né? Houve uma medida do governo para incentivar empréstimos que está condicionada às empresas não demitirem os trabalhadores, né? Empréstimos para a folha de pagamento. E já foi noticiado que talvez essas condições mudem, porque a procura por esses empréstimos não foi a esperada, né? Ficou muito abaixo do esperado. Como é que o senhor avalia essa dificuldade de conciliação dos interesses nesse momento específico da pandemia? Eu ainda não acredito que os interesses dos bancos tenham coincidido com os interesses do consumidor. Tanto é que a gente está vendo os próprios empresários não recorrendo aos bancos. A gente sabe que quem mais vai ter lucro com toda essa crise gerada serão os bancos. Por que serão os bancos? Com taxas, impostos, juros, de todas as contas que nós temos no Brasil, de todos os brasileiros que hoje têm contas e vão ficar dependentes dessas contas, o banco é quem mais vai lucrar. Lucra hoje e vai lucrar no futuro. Infelizmente, esse diálogo entre o setor econômico, entre os bancos privados e o nosso país ainda está caminhando numa velocidade muito pequena, numa velocidade muito devagar. Nós temos que acelerar esse processo. Afinal de contas, quem tem fome, quem está passando por dificuldade e quem tem necessidade de se obter dinheiro para custear o salário, ou seja, qualquer outra tipo de forma que gere emprego, nesse momento precisa ter todo o nosso apoio. Mas a gente sabe que isso não está vindo dos bancos, a gente sabe a dificuldade que está sendo negociar com os bancos e a dificuldade que é para o nosso país também não interferir no livre comércio. Nós temos que ter também cabeça para não virarmos um país aí que manda nos seus empresários, que coordena os seus preços e que manda em tudo que acontece no seu país. Nós temos que ter cautela, mas nós também temos que ter força e vontade para enfrentar esses bancos agora, nesse momento, que tanto querem se sair dessa crise, como os únicos que vão ganhar nesse momento de crise, nesse momento de pandemia mundial. Afinal de contas, quem tem juros e quem vai ter dificuldade de pagar é o povo. Os bancos só vão ter dificuldade de cobrar. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos que agradeço. Nós conversamos com o deputado Expedito Neto, do PSD de Rondônia, sobre a proposta de suspender a cobrança dos empréstimos consignados durante o período da crise econômica e do estado de calamidade por causa da pandemia do coronavírus. Até a próxima.